O empolgado sempre será tratado como um bobão, e eu descobri isso da pior forma. Tudo que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo é sobre a minha trajetória e a minha vida profissional. Eu não aconselho você pegar nenhum ponto daquilo que eu vou contar da minha história e tentar aplicar naquilo que é sentimento, naquilo que é emoção, relacionamento, namorada, afins. Se você quiser levar isso em consideração profissional, acho que é válido, porém em outras categorias da vida, vamos assim dizer, não é bom. Eu sempre fui uma pessoa muito fácil de me empolgar. Toda vez que aparecia um projeto onde envolve grandes profissionais, onde envolve grandes marcas e tudo aquilo que poderia potencializar o meu portfólio, o meu nome, eu me empolgava logo na hora. Antes até mesmo de saber o valor no qual eu iria receber, eu já estava extremamente empolgado. E isso é muito bom? Obviamente. Muitas das coisas que eu conquistei na minha vida foram porque eu entreguei mais do que eu deveria. Por exemplo, eu fui convidado para um projeto e ali existiam alguns profissionais que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, a partir do momento que foi dadas as informações daquilo que tinha que fazer, informações de tarefa, informações contratuais e jurídicas, eu logo olhava tudo aquilo e não via aquilo como limitação, mas sim como alguma coisa adicional. Tinha um valorzinho ali embaixo, eu assinava e fazia. Então, quando o projeto era muito grande e envolvia grandes nomes, muitas das vezes, pela minha empolgação, eu fiz mais do que deveria, eu fiquei mais horas do que o combinado, eu flexibilizava as datas de pagamento, eu flexibilizava muitas vezes até o valor. Então eu chegava ali no meio do projeto, porque não sei o que, a condição ficou um pouco ruim, eu não como esperado, e as pessoas refaziam os valores. E eu aceitava, porque eu pensava, não, no futuro isso vai ser muito bom. E é o que aconteceu. Então muitas vezes eu flexibilizava tudo ao meu redor, ficava mais tempo, enfim, fazia toda aquela coisa que um empolgado faz, que você sabe muito bem o que é isso, e de repente eu era pago, o valor não era como esperado, mas ali acontecia de boa e de fato o meu nome começou a ficar conhecido no mercado, porque eu entregava muita qualidade, compromisso, dedicação e blá blá blá. Então, quando eu ia para um próximo projeto, eu encontrava as mesmas pessoas. Pessoas essas que não abriam mão dos seus horários, dos seus valores, das suas tarefas. Enquanto eu estava flexibilizando diversas coisas ao meu redor, aquelas pessoas não estavam. E eu as encontrava de novo em outro projeto. O tempo foi passando, terceiro projeto, quarto projeto, enfim. E eu comecei a reparar. Eu sou uma pessoa extremamente empolgada, eu me dedico aos projetos todos, às tarefas, eu muitas das vezes saio mais tarde, chego mais cedo, sou o último a ser pago, muitas das vezes eu sou o último a receber um feedback e todas as outras pessoas que andavam de acordo com os contratos também estavam no próximo projeto. O que eu comecei a perceber? Talvez no início de uma carreira até é muito bom você começar a olhar as coisas ao seu redor e fazer mais do que as outras pessoas. Porém, o tempo vai passando e você vai entendendo que você é contratado por duas coisas. Profissionalmente, você é uma pessoa excepcional. Chega a ser até quase insubstituível pelo fato do compromisso que você entrega, a qualidade de mão de obra, intelecto, desempenho, inúmeros fatores que faz você ser um grande profissional. Porém, como pessoa, você é tratado como bobão. Porque as pessoas fazem o que quer com você, você não percebe isso, e você começa a entregar muitas coisas de graça. E a gente sabe que tudo que é de graça não é valorizado. Ao longo do tempo, eu comecei a parar de ser o bobão. Ah, Guilherme, então você parou de ser empolgado? Eu sou uma pessoa extremamente empolgada em relação ao meu trabalho, porque eu adoro meu trabalho, eu amo o que eu faço. Eu pedi muitas vezes a Deus para fazer aquilo que eu tenho feito, estou fazendo hoje. Então eu não tenho motivos para reclamar. Toda vez que eu sento aqui no computador, enfim, vou negociar, fazer qualquer coisa em relação ao meu trabalho, eu estou extremamente empolgado. Porém, de um tempo para cá, de alguns anos, eu comecei a estar empolgado dentro de um contrato. Eu comecei a aplicar toda a minha empolgação dentro dos termos jurídicos e daquilo que todo mundo cumpre. Você, no início de uma carreira, você tem que sim fazer aquilo que tem que ser feito. Independente se aquilo ultrapassa um pouco o seu tempo, ultrapassa um pouco os prazos que você colocou e as condições. Mas ao longo dos outros projetos, ou ao longo da vida, você começar a perceber que as pessoas ao seu redor, elas não compactuam com isso. Por exemplo,
Eu trabalhei uma vez para uma empresa, no qual eu comecei a flexibilizar algumas coisas. Eu comecei a fazer um pouco mais do que aquilo que eu era pago. No momento seguinte, eu pedi mais do que estava no contrato. Muitas vezes não era dinheiro, era uma condição, um tempo, enfim, alguma coisa que não estava no contrato. E a empresa, olhando todos os meus esforços, voltou com essas condições de forma positiva. A partir daquele momento eu comecei a entender que eu fazendo mais, teria mais, eu fazendo mais, teria mais, e a cultura do nosso relacionamento, do nosso negócio, foi para frente durante 4 ou 5 anos. Porém, no momento seguinte, eu trabalhei com uma empresa onde eu fiz um pouco mais, todo mundo elogiou, gostou e deu tapinha nas costas, mas quando eu pedi uma flexibilização de algumas datas e prazos, eles foram rígidos. A partir daquele momento eu entendi. A minha empolgação com essa empresa, com esse projeto, tem que andar conforme o contrato, conforme aquilo que foi combinado. A empolgação, ela tem que ter começo, meio e fim. Ela tem que ter limite, ela tem que ter espaço, ela tem que ter tamanho. Por mais que todo esse projeto ou cliente, enfim, essa prestação de serviço que você esteja fazendo pode agregar muito ao seu nome, tenha muito cuidado, porque eu já trabalhei com pessoas muito mais empolgadas que eu, mas eu naquele projeto não era um empolgado, eu era uma pessoa comum e as pessoas zoavam e riam e colocaram tarefas a mais para aquela pessoa. Parece que eles deixavam de pagar o empolgado porque ele estava empolgado, parecia até que ele não precisava ser pago com dinheiro, tão empolgado que ele estava com aquele trabalho, e eles deixavam aquela pessoa pendurada um pouco no pagamento para pagar as outras pessoas que cumpriram com as suas funções. Tudo que eu faço é com muita excelência, tudo que eu faço é com muita dedicação, e é por isso que eu estou no mercado, é por isso que não me falta cliente. Eu estou envolvido, meu nome está envolvido, o meu trabalho está envolvido com grandes resultados, porém toda a minha empolgação ela tem que ser passada por um filtro, ela tem que entrar num gargalo e ela tem que ser medido conforme aquilo que a empresa retribui. Você não é obrigado e você não é um mau funcionário, um mau colaborador, um mau, enfim, desempenhador das suas tarefas, porque você faz aquilo que está no contrato. O maior diferenciador hoje, o mercado ele está tão confuso que só de você cumprir todas as coisas no qual você prometeu, você é fora da curva. Só de você fazer aquilo que você prometeu de forma excelente, dentro do prazo, do tamanho no qual você prometeu, você já é uma pessoa fora da curva. Então, deixa que essa empolgação ela entre dentro do contrato, ela entre dentro da sua tarefa e você faça aquilo que de fato tem que fazer com muito empenho. Agora, se nós formos falar na área sentimental e emocional, a empolgação também tem que ter o teu limite e o teu tamanho. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo.